Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao nosso colega Sami Ilautun. Sami, se o nome estiver errado, se eu pronunciei errado, minhas desculpas. Que fez uma pergunta interessantíssima sobre o uso de serra circular. O Sami nos mandou um vídeo mostrando a maneira como ele usa a serra circular dele, porque uma vez ele teve um problema de um contragolpe, então perguntando de que forma poderia usar a serra circular de maneira segura. Sami, a gente pensou bem sobre o uso de serra circular e nós fizemos um trabalho aqui para levantar tudo o que a gente viu de risco no uso da serra circular, o que a gente faz para evitar que aconteça, ou seja, o que a gente não deve fazer, certo? E o que a gente deve fazer corretamente. A nossa esperança é que a gente tenha coberto tudo, mas eventualmente alguma coisa pode ter escapado. Se escapou, minhas desculpas. Tá? Então vamos lá. Existem 5 classes de risco de acidente na serra circular. A gente vai falar de cada uma delas. Quais são elas? Primeiro, risco à audição, risco ao sistema respiratório, risco de coisas atiradas contra você, certo? Ou seja, danificar o seu corpo por impacto. Risco de você ser cortado pela serra, alguma parte do seu corpo ser cortada. E o quinto risco, acidentes elétricos. Então a gente vai falar agora um por um o que pode acontecer e como evitar, ok? Risco número 1, audição. Então, pode parecer que não, mas se continuamente você for fazer cortes na serra circular sem usar protetor auricular, você vai acabar desenvolvendo surdez, o que não é nada legal, né? Como é que você vai fazer para ouvir música de qualidade, um sertanejo, uma Anitta, um rock, um jazz, né? Então, protetor auricular sempre. Vai fazer um cortinho e tal, ficou longe, paciência. Mas você vai fazer repetidos cortes, pega o protetor, coloca o protetor, proteja os seus ouvidos, tá? Então, risco número 1, o que não fazer, não usar, o que fazer, usar protetor auricular. Risco número 2, problemas no teu sistema respiratório. Então, o que acontece? Você está cortando aqui, está sendo gerado pó e você está respirando aquela encrenca e aquela encrenca está indo para dentro do teu corpo, tá certo? Algumas substâncias que compõem a madeira ou produtos derivados de madeira, como é o caso de compensados, MDF, etc., eles sabidamente fazem mal à saúde. Isso sem levar em conta pessoas que naturalmente já têm algum problema alérgico em relação à madeira ou a várias espécies de madeira. Então, usar máscara. Poxa, eu estou cortando uma pecinha, esqueci, tudo bem, mas você vai fazer cortes contínuos, põe a máscara contra poeira, tá? Põe a máscara porque ela vai ajudar a preservar os teus pulmões. Risco número 3, problemas elétricos. Boa parte das máquinas tem o sistema elétrico bonitinho, isolado e tal. Só que às vezes a gente vai mexer lá e tal e deixa um fio desencapado, você tem uma máquina, no caso das máquinas estacionárias, né? Tem corpo em ferro fundido, se você não tomar cuidado, você pode acabar tomando um choque numa máquina. Então, muito cuidado ao mexer na parte elétrica da máquina para que você não tome um choque que pode ser inclusive fatal. Então, vai fazer manutenção no sistema elétrico da máquina, desliga tudo e quando fizer a manutenção, faça bem feita. Isole, use parafusos adequados para você fazer fixação de fios, não deixe um fio próximo do outro, não deixe o fio próximo do chassi da máquina. Muito cuidado com isso, porque um acidente elétrico pode matar você. Risco número 4, a máquina atirar coisas em você. Muito bem. A máquina pode jogar um monte de coisa em você, certo? Ela pode jogar partículas de quando você está fazendo um corte e ela pode jogar coisas no contragolpe, no kickback, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiro, uso de óculos sempre. E esse aqui não tem desculpa, não é como o caso do abafador ou como da máscara. Ah, vou fazer um cortezinho e tal, né? O óculos está longe, não está longe, o óculos está pertinho, vai lá e busca, não faça nenhum corte sem óculos, tem que usar sempre, porque um acidente que acontecer pode ser o último que vai acabar pegando um dos teus olhos.
Então, não deixe de fazer corte sem usar os óculos. Sempre use os óculos, sempre. Isso é indispensável, tá? Como é que esse ato da máquina atirar peças em você pode acontecer, tá? Como eu falei, pode ter material particulado, você está cortando, né? Sobe poeira, sobe detrito, né? Ou pode ser o kickback. No caso do kickback, ele é muito mais grave, é muito mais forte. E como é que ele acontece? Basicamente, nas seguintes situações, nos cortes longitudinais. Então, você está aqui com uma peça, você vai estar fazendo o corte da peça, corte longitudinal, e aí, qualquer que seja o motivo, e um dos motivos pode ser, por exemplo, a guia paralela mais próxima do disco neste lado do que aqui, você tem a peça imprensada contra o disco, e o disco que, se da metade, desta metade para cá, ele está descendo contra a mesa, aqui ele está subindo. Então, o disco agarra a peça e joga a peça contra você, certo? Então, no corte longitudinal, você tem que fazer o corte garantindo que a peça fique contra a guia paralela, né? E dela se afaste. E isso pode ser conseguido como? Com o uso de molas para colocar a peça contra, tá? Com o uso da barbatana de tubarão, certo? Que é colocada aqui para evitar que uma peça que esteja sendo cortada e que tenha duas partes após o corte acabe por abraçar o disco, e abraçando o disco, ela vai fazer com que o disco a arremesse contra você, certo? Então, usar a barbatana de tubarão também é uma medida de segurança nas máquinas em que isso é possível de ser feito, né? Máquinas mais antigas como essa aqui não tem a barbatana, as mais novas, quase todas vêm equipadas com a barbatana de tubarão, né? Para evitar o kickback. E além do uso de molas e da barbatana de tubarão, você pode usar também para evitar o kickback o empurrador deste tipo aqui, ó, tá? Porque quando você está fazendo corte longitudinal e você faz força contra a peça para baixo, você trabalha contra a tendência do disco de jogar a peça contra você. Perfeito? Então, a gente falou aqui do kickback, né, do contragolpe nos cortes longitudinais. Acontece que ele pode acontecer também nos cortes transversais. Em que situações? Muita gente vai fazer corte transversal de peça no mesmo tamanho e aí coloca a guia paralela como sendo um batente, um limitador para estabelecer o comprimento da peça cortada, certo? E aí passa a peça aqui e o que acontece? Assim que acaba o corte, como você removeu o material aqui, você foi removendo o material, essa peça faz uma angulação e ela acaba atravessada aqui. Quando ela atravessa, o comprimento que fica é maior, a dimensão fica maior, porque aí você tem não essa dimensão, mas a dimensão da diagonal, e a peça acaba imprensada entre a guia paralela e o disco. Resultado, com a vibração da máquina, o movimento do disco, essa peça acaba sendo agarrada pelo disco, imprensada e jogada contra você. Então, se você vai fazer cortes sequenciais de peças de um dado comprimento, cortes transversais sequenciais, ao invés de você usar a guia paralela como batente, você vai fazer o seguinte. Você vai grampear aqui um batente que vai dar o comprimento correto da peça, de tal forma que quando você faça o corte, a peça fique livre aqui, ela não fique imprensada e aí reduz a chance da ocorrência do kickback. E reduz bastante, ok? Então, vou fazer cortes transversais sequenciais num dado comprimento, ao invés de eu usar a guia paralela, eu coloco um batente aqui e faço o corte. Feito o corte, a peça está livre, não vai acontecer o kickback, certo? Muito bem. Ainda no setor de coisas lançadas pela máquina contra você. Quando você faz corte transversal de peças, se a peça estiver selada, ou seja, ela tem um U aqui na direção do comprimento, se você coloca este U, a boca para baixo, na hora que é feito o corte, especialmente se o corte não conseguir
atravessar toda a espessura da peça, né, o que que acontece? A peça se deita, as duas partes da peça se deitam e abraçam o disco. Na hora que elas abraçam o disco, elas podem tentar travar o disco. O disco não quer ser travado. Então, de duas uma, ou vai travar o disco, o que não é bom para a máquina, porque pode quebrar o disco, estourar a correia, estourar motor, ou então, se o disco ganhar, ele vai jogar aquilo que está agarrado nele contra você. Perfeito? Então, vou fazer corte de peças que estão seladas, eu não vou colocar a boca da sela para baixo, eu vou colocar a boca da sela para cima, porque quando o corte for feito, esta peça aqui vai cair e se afastar do disco. Ok? Então, nunca fazer corte com a boca da sela para baixo, sempre com a boca da sela para cima. Se você vai fazer corte de peças que apresentam um defeito do arco, ou seja, quando a peça está colocada nesta posição, ela está arqueada assim, você vai colocar a boca do arco voltada contra a guia, porque aí você tem 2 pontos de apoio. Se você estiver com a peça com a boca voltada para lá, isso vai fazer com que a peça não tenha uma fixação boa. Então, à medida que o corte vai sendo feito, a peça muda de posição e ela acaba travando, tentando travar a serra. E aí, de novo, você tem a chance da ocorrência de um contragolpe. Tá? Então, vou fazer um corte de uma peça que esteja arqueada, eu vou virar a boca do arco para cá, para a guia, para ter 2 pontos de apoio. E aí evitar o movimento da peça. Ainda na seção, coisas que a máquina pode jogar contra você, tá? Precisa prestar atenção em como está a fixação da peça, ou no carro de uma esquadrejadeira, ou então, se você tem uma serra de bancada, por exemplo, no seu trenó, ou o dispositivo que a tua máquina tenha para fazer cortes transversais. Se a peça estiver solta, na hora que você for fazer o corte, você pode ter, como eu já havia dito, uma mudança do ângulo, e aí um corte que começa reto, começa a ficar enviesado, e aí peça e disco vão querer brigar. Se o disco ganhar, ele vai jogar a peça contra você. Se a peça ganhar, pode até quebrar o disco. Isso não é bom para os negócios. Então, a peça tem que estar sempre firmemente fixada. Ok? Mais um item na seção, coisas que a máquina pode atirar contra você. Tem gente que vai usando serra, e vai usando a serra, e vai usando a serra, independente do estado em que a serra esteja. Então, tem gente que, por exemplo, vai cortar madeira de demolição, tem um prego no meio, não presta atenção nisso, não tira o prego, e a serra acaba por bater no prego. Quando isso acontece, você tem, eventualmente, os discos, os dentes aqui, né, esses elementos, essas pastilhas de metal duro fixadas no disco, elas têm essa fixação afetada. E aí a máquina pode acabar atirando uma peça dessa contra você, tá? Isso não é nada bom, isso fere, isso machuca, isso cega. Então, verifique sempre o estado do disco de serra e, se aconteceu algum acidente durante o uso, perdeu um dente, soltou uma vidia, encoste esse disco, não use. É muito perigoso você usar um disco nessa situação, ok? Então, não faça isso. Existe a chance de um dos dentes se despregar e vir na sua direção. E é um tiro. Esse troço é muito perigoso. Perfeito? Muito bem. Encerrando agora a seção coisas que a máquina pode atirar contra você e o que você não deve fazer e o que você deve fazer para não ser alvo da máquina. Vamos agora para a quinta seção, que é a seção você entrando em contato com o disco, supondo que o disco está rodando, tá? Não é uma coisa muito boa, porque o disco foi feito para cortar, né? E a gente quer que ele corte madeira compensada MDF, não que ele corte a gente. Como é que a gente evita ser cortado pelo disco? Simples, basta não encostar nele. Como é que a gente faz para não encostar no disco? Nós temos basicamente 2 tipos de corte, corte longitudinal e corte transversal. Se você vai fazer um corte longitudinal, especialmente de peças pequenas, tá? Use sempre o empurrador. Existem basicamente 2 modelos de empurradores. Ambos devem ser usados para fazer cortes longitudinais. Única e exclusivamente cortes longitudinais. Perfeito? Muito bem. Eu prefiro usar este modelo aqui, por quê? Porque além de manter a minha mão longe do disco nos cortes longitudinais,
ele ainda ajuda, em função da pressão que é exercida sobre a peça, a evitar o contragolpe. Então, eu particularmente prefiro usar este cara aqui, ao invés desse aqui, né? Super fácil de fazer, um pedacinho de MDF, faz lá umas curvinhas e usá-lo sempre assim, ó. Agarrar, né, o vinco aqui da mão, entre o polegar e o indicador, colocado aqui. Perfeito? Essa é uma das formas no corte longitudinal de evitar que a gente tenha um encontro desagradável com o disco de serra, né? Na seção encontros com disco de serra, só que agora corte transversal, ou seja, vou colocar uma peça aqui e vou fazer um corte transversal. Quando é que o acidente no corte transversal costuma acontecer? Ele costuma acontecer quando a gente está cortando peças pequenininhas e a gente tem a brilhante ideia de segurar as peças pequenininhas usando as mãos, tá? Isto não é bom. Você vai fazer um corte de uma peça pequena, desenvolva um método para prender essa peça usando grampo, cola super bonder, não sei, mas não faça usando as suas mãos, tá? Se você tem uma serra como essa aqui, uma esquadrejadeira, você pode usar grampos para fazer a fixação da peça contra o carro. Se você tem uma serra circular de bancada, o ideal, e eu recomendo muito o uso do trenó. Eu sei que o trenó tem as desvantagens de ter que ser feito no esquadro, eu sei que ele come parte da altura de corte da serra, mas ele tem N benefícios. E um dos benefícios é, por exemplo, poder fazer a fixação de peças pequenas para cortar. Porque usando as paredes do trenó, você consegue colocar bloquinhos de madeira, grampos, etc. e travar a peça para fazer um corte transversal de peça pequena em segurança. Então, Samir, é isso. Estão aí alguns pontos que a gente lembrou sobre o uso de serra circular, os riscos, o que não fazer, o que fazer. Para todo mundo também eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Como eu sempre digo, qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?